Eles aparecem como sombras no Antigo Testamento, criaturas poderosas, de aparência aterradora. Alguns os chamavam de Nefilins, outros, de filhos dos deuses. Mas quem eram os gigantes da Bíblia? Uma raça híbrida? Humanos com doença genética? Ou apenas uma metáfora espiritual? Prepare-se para descobrir o que a Bíblia e a história realmente dizem sobre os gigantes. Tudo começa em Gênesis 6, verso 4. Naqueles dias havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens. Essa passagem gerou milhares de páginas de debate teológico. Quem são os filhos de Deus? E os gigantes? No hebraico, a palavra usada aqui é Nefilim, termo que vem da raiz nafal, que significa cair. Por isso, alguns traduzem como caídos, outros como poderosos. Gênesis 6, verso 4 não diz que os Nefilim surgiram dessa união, mas que já havia gigantes da terra. Isso sugere que os Nefilins não são necessariamente filhos de anjos com humanas. Ao longo dos séculos, surgiram 3 grandes interpretações sobre essa passagem. Vamos analisar cada uma delas. Primeira interpretação: anjos caídos e mulheres humanas. Essa teoria é baseada nos livros apócrifos como o livro de Enoque e até por Joséfo, o historiador judeu do século I. Os resultados da união são os Nefilis, os gigantes violentos e os híbridos. Mas Jesus disse que anjos não se casam, Mateus 22, verso 30. O problema dessa teoria é: se os anjos pecaram, por que Deus puniu a humanidade? Segunda interpretação: descendência de Sete e Caim. Os filhos de Deus são da linha piedosa de Sete. As filhas dos homens são descendência ímpia de Caim. O resultado é corrupção espiritual e moral. Essa teoria foi aprovada por teólogos como Agostinho, João Calvino e Ellen White. Também pelo contexto de Gênesis 6, verso 5, a maldade do homem se multiplicara. Terceira interpretação: reis antigos com títulos divinos. Em muitas culturas, reis eram chamados de filhos dos deuses. Algumas interpretações sociopolíticas destacam o costume de poderosos abusando de sua posição. Esta interpretação está alinhada com o conceito de Gibburim, que quer dizer valentes, guerreiros de renome. Mesmo depois do dilúvio, a Bíblia registra a existência de gigantes. Como isso é possível? Vamos ver alguns exemplos bíblicos. Og, rei de Bazã, Deuteronômio 3, verso 11. Ele tinha uma cama de ferro com quase 4 metros. Golias de Gate, 1 Samuel 17, verso 4. A altura dele era entre 2,7 e 3 metros. Filhos de Anak, Números 13, verso 33. Os hebreus pareciam gafanhotos diante deles. Isso indica que havia linhagens de pessoas com altura excepcional em Canaã e arredores. Eles não eram monstros mitológicos, mas humanos reais com traços físicos notáveis. Relatos arqueológicos mostram. Papiro Anastasia 1 menciona guerreiros cananeus de 2,4 metros. Relevos da Guerra de Cádiz mostram cananeus visivelmente maiores. Na Bíblia, a palavra gigante é uma tradução genérica. Mas o hebraico traz termos distintos, cada um com nuances diferentes. Principais termos hebraicos usados para a palavra gigantes: Nefilim, caídos ou imponentes, Gênesis 6, verso 4, Números 13, verso 33. Refaim, povo de estatura elevada em Canaã, Deuteronômio 3, verso 11, Josué 12, verso 4. Gibbor, herói, guerreiro valente, Jó 16, verso 14, Salmo 33, verso 16. Emins, Zanzumins, Anaquins, tribos locais de grande estatura. Logo, muitos desses gigantes eram provavelmente tribos guerreiras com indivíduos altos, mas não necessariamente seres sobrenaturais.
A ciência moderna reconhece casos extremos de altura humana por condições como gigantismo e acromegalia. Pessoas como Robert Wadlow, 2,72 metros, e Sultan Kosin, 2,51 metros, são provas de que isso é biologicamente possível. Por trás dos gigantes, há uma lição espiritual profunda. O orgulho, abuso de poder e corrupção moral precedem o juízo divino. Os nefilins eram homens de renome, mas também violentos e arrogantes. A presença deles marca o declínio espiritual da humanidade antes do dilúvio. Golias é derrotado não por espada, mas por fé. Deus não se impressiona com força externa, mas com o coração justo. O Senhor não vê como vê o homem, o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16, verso 7. Os gigantes existiram? Sim. Mas sua força não os salvou. O que realmente importa é se você está do lado de Deus. Porque diante dele, não há o tamanho do seu corpo que conta, é o tamanho da sua fé. Gostou do vídeo? Deixe seu comentário dizendo o que você acredita sobre os nefilins. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. E lembre-se, em um mundo de gigantes, seja como Davi, pequeno por fora, mas cheio do Espírito de Deus.